Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e hoje o programa vai ser sobre medicina integrativa. Quem está aqui comigo e irá apresentar os nossos convidados é a Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida e Arte. Olá! Os nossos convidados de hoje são Lilian Cruz, terapeuta corporal, professora de yoga e meditação, bailarina com especialização em terapia e recuperação motora e há 17 anos dirige o Yoga Corpo e Consciência. O médico pediatra Renan Marino, especialista em homeopatia e professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e FAMERP. E o médico João Bosco Guerreiro da Silva, especialista em acupuntura e também professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP. Bom, para começar, Dr. João Bosco, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos internautas e para a gente também um pouquinho sobre o que é a medicina integrativa. A medicina integrativa é um termo que veio substituir termos que eram carregados de preconceito, como medicina alternativa ou medicina complementar. Então, a ideia da medicina integrativa é justamente usar essas outras formas que são, vamos dizer assim, mais heterodoxas, né? Junto com a medicina moderna, normalmente dependendo da necessidade de cada paciente, né? A definição de medicina integrativa seria você usar toda e qualquer terapia que beneficie o paciente e que tenha um fundamento científico, um certo fundamento científico. Eu digo certo porque muitas vezes esse fundamento científico não foi procurado ainda, né? Porque a gente sabe que mesmo a ciência segue determinados ditames econômicos, né? E se alguma coisa não dá lucro para um grupo, para uma empresa, né, ela não vai ser pesquisada. Então algumas dessas práticas, né, são práticas individuais, simples, baratas, que muitas vezes não são pesquisadas por dificuldade de pesquisa. Então a gente poderia definir a medicina integrativa, é um termo que nasceu nos Estados Unidos e foi dividido didaticamente em 5 tipos. Tá? A primeira seria aquela que é baseada em biologia, alimentação, a reposição de vitaminas, os complementos, a fitoterapia baseada em bons produtos fitoterápicos. Depois você tem a chamada medicina que liga o corpo e a mente, que na verdade deveriam estar sempre ligados, né? Como a yoga, como a meditação, como a hipnose, como a arte-terapia, como a musicoterapia, como a visualização. Né? Depois a gente tem as terapias baseadas na manipulação e no contato com o corpo, como a massagem, a osteopatia, a quiropraxia, a reflexologia. Né? Depois a gente tem as chamadas medicinas energéticas, né? Como o reiki, a imposição de mãos. Até algumas doutrinas religiosas, como a Igreja Messiânica usa algo semelhante que se chama Jorei, a doutrina espírita, o passe espírita, são todas formas de interação da energia do terapeuta com o paciente. Os exercícios como o Tai Chi Chuan, o Qigong. E, por último, se eu não esqueci nada, você tem os chamados sistemas complexos de cura, que são baseadas em tradições importantes. Como a tradição indiana, que nos legou a medicina ayurvédica, como a homeopatia, do nosso colega Renan, né? Como a medicina chinesa, que trouxe a acupuntura e outras formas de cura, a antroposofia. Né? Então, essas 5 formas, didaticamente, de você abrir todo o espaço de terapia possível com o paciente. Doutor Renan, logo no início a gente estava aqui conversando que vocês 3 são pioneiros, né? Em estar trazendo esse lado mais integrativo da medicina para o dia a dia das pessoas. A homeopatia, ela é sim reconhecida como uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, mas ainda existem algumas pessoas que dizem que é o efeito placebo. O que o senhor poderia dizer sobre isso? E também, o que existe de conclusivo sobre os efeitos da homeopatia? Bem, olha, a homeopatia, ela é a medicina da experiência, ela é estritamente científica, ela é experimental. Então, quem critica dessa maneira, geralmente não conhece a homeopatia e muitas vezes tem sido comum nos últimos anos grupos que têm conflitos de interesse. Por exemplo, na Inglaterra mesmo é muito frequente, porque a homeopatia faz parte do NHS, do Sistema Nacional de Saúde inglês, e ela é muito barata e ela entra em conflito com medicinas mais assim predatórias, agressivas, e que encontram na homeopatia um obstáculo para ampliar os interesses dela, uma vez, como o João Bosco colocou, o Dr. João,
é uma medicina simples, barata, eficiente, eficaz de mais de 2 séculos de experimentação. O efeito placebo é muito simples. Graças a Deus, tudo é efeito placebo. A interação do médico com o paciente, do médico com o terapeuta, basicamente ela é placebo. Todo medicamento, não existe um medicamento que não tenha a fração placebo, que é definida como no mínimo 33% da resposta a qualquer medicamento ou ação médica. Então, o que acontece é que a homeopatia ela tem trabalhos, meta-análises bem documentadas, desenhos bem feitos dentro do paradigma da homeopatia, mostrando que ela está muito além do 36%. Ela funciona sim. Agora, esses trabalhos, esses conflitos que ocorrem, geralmente eles manipulam um viés e tentam escolher situações que a homeopatia não é respeitada quanto ao modelo dela. Então são mal desenhados e geram esse conflito, né, aparente, que na verdade a homeopatia é muito sólida. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu também sou pesquisador, trabalho com epidemias há muitos anos, né? E no caso da dengue, em 2008 nós, pesquisando um medicamento que controlasse dengue hemorrágica, desenvolvemos um complexo, que é o primeiro e único medicamento até hoje aprovado pela Anvisa, que é sob a minha responsabilidade, eu que assino, é vendido no Brasil inteiro por um laboratório, e ele foi testado em ratos, coelhos camundongos na Universidade Federal do Amapá. E os ratinhos submetidos ao medicamento tiveram um aumento de 3 vezes no número de plaquetas, daí a excelência dele em uso em dengue hemorrágica. Então, se existe efeito placebo, esqueceram de avisar os ratinhos que não era para aumentar a plaqueta, entendeu? Então isso aí, na minha opinião, é o que o João colocou. Ele fez uma abordagem brilhante ali naquele começo, né? E a definição dele perfeita de todo aquele leque que constitui a medicina integrativa, né? A homeopatia é algo simples, maravilhoso, e é como os 2 hemisférios do cérebro. A gente tem que ter essa união de um lado do cérebro com o outro, com o tálamo que a gente diz, né? Então, nós não somos contra a medicina tradicional, alopática, chamada alopática, mas nós queremos colocar que as medicinas são complementares, elas se casam perfeitamente. O mais importante é o que vai fazer bem para o paciente. Ele pode usar as duas até, muitas vezes, em conjunto, sem nenhum conflito. Bacana. E Lília, e a meditação, né? Como que ela contribui no tratamento das doenças? Bom, em primeiro lugar, assim, a gente acredita que o estresse é um detonador das doenças. Muitas vezes a doença poderia não se manifestar se a pessoa não tiver num estado de estresse. E normalmente uma pessoa estressada, a chance de manifestação de uma doença é muito maior. É dito que mais ou menos 80% das doenças são de origem do estresse. Então a meditação ela tem o poder de tranquilizar a mente, de aumentar a resistência imunológica, a resistência à fadiga, aumentar a poupança de prana, que é a energia vital no organismo. Porque a meditação não é simplesmente sentar e vou meditar. Está acontecendo uma série de coisas no interior do corpo da pessoa. A meditação está acontecendo no corpo. Isso envolve alinhamento postural, coluna vertebral, respiração, foco, concentração e especialmente a respiração, porque a pessoa fica focada na respiração. E é certo que a respiração traz um aporte muito maior de energia vital e de prana, que é como se causasse uma energização, uma purificação, uma limpeza. Já tem trabalhos científicos mostrando que quando o prana entra junto com o oxigênio, vai iluminando, vai limpando, vai desobstruindo bloqueios energéticos e coisas que estão relacionadas com a possibilidade de desequilíbrios na saúde. Legal, Lília. Ô, doutor João, hoje no SUS a medicina integrativa já está fazendo parte, né? O senhor acredita que com a medicina integrativa vai acontecer uma mudança nesse atual modelo da assistência à saúde, que é focado mais na cura da doença, e hoje nós vamos ter um atendimento muito mais voltado à saúde, ao bem-estar? E isso também provavelmente reduz os custos? Sem dúvida. A medicina ainda hoje é bastante focada no modelo doença, no modelo hospitalar, né? Mas felizmente vem ganhando força essa ideia, né? Então a gente tem 3
abordagens que já estão sendo usadas no Brasil há muito tempo: a acupuntura, a homeopatia e a fitoterapia, né? Desde 1988, 1989, uma resolução interministerial que permitiu isso, né? Foi o que permitiu, por exemplo, que eu e o Dr. Renan entrássemos na FAMEP para praticar cada um a sua atividade, eu a acupuntura e ele a homeopatia, né? A fitoterapia, infelizmente, ainda, embora talvez seja aquela que possa dar uma contribuição muito maior em termos de bons medicamentos, medicamentos simples, baratos e brasileiros, ainda engatinha um pouco, talvez por dificuldades econômicas, né? Hoje, depois dessa portaria 371, se não me engano, do Ministério da Saúde de 2006, né, abriu-se espaço para outras práticas, como a medicina antroposófica, como as práticas manipulativas, como os exercícios, como a meditação, como a yoga, né? E isso, infelizmente, não é uma coisa por decreto. Isso depende da militância, isso depende da organização da população, isso depende dos centros de saúde, das unidades de saúde, onde existam pessoas que estejam dispostas a trabalhar com isso, né? No momento de crise como a gente vive, né, você introduzir determinadas práticas, né, pode parecer no primeiro momento que você está encarecendo, né? Embora a médio prazo elas possam economizar, inclusive, em saúde e em dinheiro. Mas ainda você tem essa dificuldade, porque de uma maneira ou outra você está tendo que introduzir práticas novas no momento de crise. Entendi. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor Renan? Muito bom, João. E queria lembrar, a doutora Lira lembrou também no início, questão que 20 anos atrás, todo esse começo da história foi complicado. O João sintetizou, né, como é que iniciou, depois agora ampliado em 2006. E depende muito mesmo, sabe, do nível local se interessar, se mobilizar. Eu me recordo, em 85, eu fui o primeiro médico a atender homeopatia no interior do estado, no SUS, no antigo INAMPS, não sei se você lembra disso, lembra? Que era o vínculo federal, né? E era cercado de muito preconceito, né? Tinha muita estranheza, até porque eu atendia 4 pacientes em 4 horas e o pessoal atendia 12 em 4, né? Eles achavam que era um absurdo, né? Então eles não estavam ligados na qualidade, no tempo que você dedica nesse contato, na interação com o paciente, né? E recentemente, mesmo no SUS, eu tenho estado à frente de um ambulatório que trata crianças hiperativas, TDAH, junto com 2 neuros muito bem equilibradas, que elas não acham que toda criança rotulada de hiperativa tem que tomar Ritalina, Risperidone, etc. Que bom, né? Então, que bom, né? Então elas fazem o diagnóstico, aí a criança passa comigo, aí eu analiso, faço história homeopática, medico a criança, inclusive do ponto de vista de neurotransmissores, serotonina, dopamina, que é basicamente o que é feito quando é receitada uma medicação como o metilfenidato, que é a Ritalina, né? E aí o paciente é medicado por 3, 4 meses, retorna para as meninas, que são as 2 neuros, a doutora Aretusa, a doutora Silvia Quimico, que trabalha comigo no ARI, aí elas avaliam e medicam ou não, dependendo da evolução. 90%, João, só toma homeopatia. Não toma, elas não passam a medicação. E quando elas acham que é interessante passar, eu respeito, e nesse caso a gente mantém as 2 terapêuticas. A Ritalina mais a homeopatia, que atenua alguns efeitos adversos da própria Ritalina, né? E tem trabalhos já franceses mostrando que a interação das 2, o grupo responde melhor ainda. Então, eu acho bom falar isso para perder esse preconceito. Eu estou tomando alopatia, pode tomar, pode fazer acupuntura, tudo junto, sabe? Porque é uma interação complexa. Certo? Algumas pessoas acreditam, né, que uma anula a outra, ou que tem algum atrito. Então não existe. Não existe isso. Em qualquer tipo de tratamento você pode usar as 2 frentes. Sem dúvida. E muitas vezes, no trabalho francês, que foi feito pela Boiron, financiado pelo Boiron, que é um grupo francês de medicamentos e tal, eles mostraram que o grupo que usava homeopatia e mais, no caso deles, não usam Ritalina, eles usam Risperidona na Europa. Os resultados eram um grupo de 300 crianças. Era bem significativo o N lá da amostra, né? Mostrou que esse grupo, com as 2, ia melhor ainda. Em termos de performance, de rendimento escolar, de melhorar a atenção, de controlar a inquietude, a agitação. Então isso aí é um mito, isso não existe.
Eu posso aproveitar a deixa de vocês dois, né, sobre a questão do nome. Talvez essa seja uma das questões principais da mudança do nome para medicina integrativa. O primeiro nome para essas práticas foi medicina alternativa. O alternância, já o nome já indica que é ou uma coisa ou outra, né? Quer dizer, até hoje pacientes devem chegar para o Renan, chegam para mim e falam: doutor, mas eu posso continuar tomando remédio enquanto eu uso homeopatia, enquanto eu faço acupuntura, né? Ou o senhor prescreve remédio, né? Ou o senhor pode pedir exame como se fosse uma coisa alternada. Quer dizer, se eu faço aquilo, eu não posso fazer a medicina da qual eu me formei como a maioria de todos os outros médicos, ou como a totalidade de todos os outros médicos, né? Então, aí colocou-se o nome complementar, mas complementar também tem uma pecha de preconceito, porque dá a impressão que você só põe um pinguinho no i, né? Uma coisinha assim, né? Quando, na verdade, em determinadas situações, essa outra abordagem poderia ser a primeira, a principal. Por exemplo, né? Não sei se o Renan concorda, mas, por exemplo, insônia, por exemplo, talvez a homeopatia seja a primeira escolha. E não tomar droga. Dores miofaciais, a acupuntura deve ser a primeira escolha antes de qualquer outra coisa. Tá? Um estresse, uma tensão, a yoga deveria ser a primeira escolha. Né? Quer dizer, então não é que ela é nem alternativa nem complementar. Né? Depende do momento, e do paciente. Devem ouvir muito isso. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela trata só com homeopatia, né? E me perguntaram recentemente assim: mas quando você precisa de um médico, você leva ela em quem? Eu falei: uai, mas eu levo ela numa médica. Como assim? Não, mas você leva numa médica homeopata. Mas quando ela precisa de um médico? Eu falei: eu levo na mesma médica. Ela é uma médica, ela tem um conhecimento amplo, indiferente da especialidade dela. E as pessoas ainda têm um pouco dessa dificuldade. Como o doutor João disse: então eu vou fazer acupuntura, mas eu preciso de um remédio. Com quem eu falo, doutor? Não é uma situação assim? Ainda existe essa barreira, né? Das pessoas entenderem. O mesmo deve acontecer com você, né, Lilian? Eu vou tomar um remedinho para dormir, não vou fazer nenhum tipo de relaxamento, porque eu não consigo me concentrar e ficar ali. As pessoas deveriam olhar para um outro lado? Já passou da hora? Não, hoje a procura é enorme, as pessoas já estão percebendo, estão sentindo, né? Porque o remedinho não vai mudar comportamento, né? E isso passa por um comportamento também, por uma mudança de hábito, né? O remédio é um efeito assim imediato, é um sorrisal, é um melhoral, né? Assim, até como uma massagem, às vezes uma massagem, para mim, assim, é um remédio. Você tira com a mão a dor, você acalma a pessoa, você faz ela respirar, se acalmar, ela sai dali totalmente bem, mas ainda é insuficiente para mudar o comportamento, né? Eu acho que existem práticas assim mais profundas e mais completas que atingem o ser humano na sua totalidade, para que ele possa realmente causar uma transformação, vir a sentir uma diferença mesmo na prática, na vida. Mas eu queria complementar que eu fui criada com homeopatia. Eu não sei o que é médico, nunca fui levada num outro médico que não fosse homeopata, desde o início. Assim, meu avô, meu pai eram tratadores assim com homeopatia, né? E para tudo, assim, qualquer Juliana, coisa. Aproveitando a intervenção da Lilian, eu vou falar uma coisa, um depoimento pessoal. Não conheço nada mais efetivo para você controlar um ataque de pânico do que a respiração, que é a prática. Não conheço. E outra coisa curiosa, né, porque nós estamos 3 aqui falando sobre o tema, e queria só deixar bem claro que todos nós trabalhamos em cima do mesmo conceito, que é o que ela falou no início, que é a questão da força vital, da energia vital. O João com as agulhinhas, eu com as gotinhas dinamizadas, e ela com as técnicas que ensinam a circulação adequada desse prana, dessa energia toda aí, né? Então, para você ver que é a base, o paradigma, o paradigma vitalista. Muitas vezes a pessoa não tem ideia, né, ou acha mágico, como pode umas agulhinhas, umas gotinhas fazer isso. Porque não leva em conta, ou até os resultados da yoga, não leva em conta que o que está sendo acessado é o que faz o corpo estar ou não em estado de saúde, em equilíbrio, que é a energia vital. É dirigir, sabe, para o centro, para os canais adequados, né, essa energia, né? Então isso é um ponto interessante que conforme ela foi falando, me dei conta que é a mesma base, né? Exatamente. Vitalista, que a gente chama. Legal. Temos uma pergunta aqui da Gisele Bortoleto. Por que ainda existe resistência de muitos médicos convencionais a essas práticas integrativas? Existe mesmo ainda uma resistência?
Existe. Eu acho que assim, eu vou usar a palavra, pode ser meia forte, mas é uma palavra neutra, né? Por ignorância, né? Por não conhecer. Né? Nós estamos aqui na Faculdade de Medicina, já, tanto eu quanto o Renan, 28 anos, acredito, né? E às vezes eu tenho vontade de tentar, que a gente não tem perna, não tem dinheiro, para tentar fazer uma pesquisa, por exemplo, mostrando o resultado desse impacto que nós tivemos em contato com os estudantes, nesses médicos que se formaram nesses 28 anos, comparado com uma outra faculdade que não tenha. Né? Então é muito comum, né, virem alunos de outro lugar e falar, na minha faculdade eu nunca vi nada de homeopatia, eu nunca vi nada de acupuntura. Quer dizer, se o cara não aprendeu nada nos bancos escolares sobre aquilo, ele não vai conhecer, ele é um ignorante sobre aquilo, né? Agora, às vezes existe um preconceito, quer dizer, a pessoa não conhece e não gosta, né? Não fui no filme, mas não gostei, né? Quer dizer, se você conhece e tem a sua crítica, tudo bem, essa crítica deve ser respeitada, mas se você não conhece, né? Então pelo menos se abrir para conhecer, quer dizer, essa é a ideia, né, de todo esse conceito, de todo esse trabalho que vem sendo feito, principalmente nos Estados Unidos, por incrível que pareça, né? Os Estados Unidos, assim, o país com maior tecnologia, com grandes faculdades de medicina conhecidas no mundo inteiro, chegou à conclusão que a saúde tem ficado muito cara, muito tecnológica, muito sofisticada, a relação médico-paciente tem se degradado e voltaram-se para o estudo da medicina integrativa, porque acreditam que isso pode baratear, pode melhorar a qualidade do atendimento, a relação médico-paciente, né, por centrar na figura do paciente. Né? Mas infelizmente isso é um trabalho lento, né? Mas como o Renan disse, se a gente comparar hoje com quando nós começamos aqui, nós tivemos avanços consideráveis. Muito, muito. E complementando o que o João falou em relação às universidades norte-americanas, um dado que eu assim, acho incrível, João, a história da Universidade de Stanford, que eles colocaram assim, o que concorre para o indivíduo ter uma vida longa e saudável, longevidade saudável, uma vida longa e saudável. Então 60% é estilo de vida, que inclui como você pensa, qual o sentido da vida para você, como você se alimenta, qual o teu nível de estresse no trabalho, se você é sedentário ou não, se você tem uma atividade física regular, frequente, né? Se você tem uma alimentação equilibrada em termos de vitaminas, de proteínas, de minerais e tal, né? 60%. 15% genética. Então, o mesmo indivíduo que nasceu com uma genética familiar com uma coisa, não, eu vou ter, porque minha família, todo mundo morre de infarto. Não necessariamente. Está nas tuas mãos. Aí que é a questão da responsabilidade. A escolha é individual. Você escolhe o que você quer na sua vida, se você quer ter saúde ou não. E, em outros incríveis, 20% do ambiente, que é o que a gente é cercado hoje por uma série de elementos assim, agressivos, né, em termos de poluentes, né? Os mares com metais pesados, o ar contaminado com tudo, o alimento transgênicos e agrotóxicos e tudo isso tem um impacto de 20% da gente. E 5% apenas da medicina, com toda a sua tecnologia, 5%. Então é uma coisa muito cara, certo? Que chegou à conclusão que o João falou. Tem que rever essa abordagem médica. Ela tem que ser centrada basicamente na prevenção e na promoção da saúde e mudando hábitos de vida, de pensamento, hábitos alimentares. É isso que vai dar saúde. Porque do jeito que está, a medicina está falida. Vocês podem ver o sistema de saúde, um absurdo. Enquanto a gente insistir nesse modelo caduco que já desmantelou, não tem solução. Ou a gente tem humildade de começar a rever e mudar dentro dessas bases, certo? Que já tem tudo isso já consolidado. Basta agora ter a coragem de enfrentar os interesses das próprias indústrias farmacêuticas, certo? Que elas que são responsáveis por 90% do receituário médico. Então elas não querem mudar o modelo. É contra isso que a gente briga. Doutor Renan, mas da mesma maneira que existe essa barreira, vocês dois que são professores, essa nova geração que está saindo das faculdades já vem com outro pensamento e isso ajuda com que esse pessoal que tem um pouco de preconceito dê uma olhada ali e fala, está funcionando, mesmo que não vou fazer, mas pelo menos está reconhecendo que está mudando, que é necessário mudar. Tem a turma que nada contra a maré mesmo? Olha, a grande maioria tem feito esse trabalho de aproximação. Por exemplo, o João deve confirmar que eu vou falar. Nós cuidamos de muitos filhos de médicos, certo? Porque que eles... isso mostra que eles confiam, certo? Na abordagem
da terapêutica, né? Ou de médicos. O João atende muitos médicos, eu também, certo? Então você vê que isso é uma coisa que foi mudando, principalmente, o João tem um trabalho específico na faculdade, que ele faz essa interação com os estudantes há muitos anos. Então, isso já tem tido muito reflexo nos que vem se formando de algum tempo para cá. Mas homeopatia e acupuntura só tem um jeito da pessoa saber se aquilo existe, se aquilo funciona, se aquilo é bom. Tem que experimentar. Porque sem a experiência você vai ter uma opinião que não é fundamentada. Então é isso que eu gostaria, que as pessoas que criticam a homeopatia, a acupuntura, o que seja, que elas experimentassem primeiro, sabe? Procurassem entender um pouquinho melhor. Que eu acredito que elas iam mudar de opinião. Eu queria complementar. Claro. Ontem, na aula de yoga 50% dos alunos eram médicos e estudantes de medicina, na aula que eu estava dando ontem. Até me chamou a atenção. A gente tem muitos alunos médicos praticando yoga e muitos estudantes de medicina e médicos também fazendo a formação para professores de yoga todos os anos. Existe assim, né? A gente recebe mesmo uma procura grande dos médicos. Muito legal. E recentemente a Unimed contratou 4 módulos, se não me engano, até estive presente em pelo menos 2 com a doutora Susan Andrews, né? E estava lotado, e ela passando todas essas práticas da respiração, do relaxamento e tal, né? Porque o profissional de medicina, ele vive sob muito estresse. Entendeu? Então, somos mais estressados. E, curiosamente, eu percebi lá no encontro com a doutora Susan, né, que a maior parte era de jovens. Tinha mais jovens do que pessoas de mais idade. É um detalhe, mas eu acho que é reflexo, talvez, que a informação ela vem passando ano a ano. As pessoas começam a entender um pouquinho melhor o que significa medicina vitalista ou não, e tudo isso aí que a gente fala, né? Posso complementar também? Isso que ele falou desse sistema, né, do nosso sistema de medicina, que talvez tenha sido copiado de países muito mais evoluídos, e a gente está num país que tem um arsenal imenso assim, de cura aqui. Nós temos tudo que precisa para cura. Vamos numa coisa assim bem simples, do que nós somos formados. O corpo humano é formado... É engraçado falar, mas é isso, assim, a matéria é formada pelos elementos da matéria, né? Que, em última instância, é terra, que são os minerais, os músculos, os ossos, fogo, terra, ar e espaço, que é o éter. Então, assim, a cura para esse corpo, ela vem da organização e do equilíbrio desses elementos. Então, como deve ser, assim, se organizar e se curar com a terra, com o elemento terra? É através da alimentação e dos exercícios físicos. A questão do fogo no nosso corpo. O fogo representa a energia, né? O calor, o brilho, é o fogo que faz a digestão. Eu preciso ter fogo no corpo. Então eu preciso ter calor, eu preciso fazer exercícios físicos para gerar calor, tomar sol, né? Me expor à luz. A água são os líquidos. A gente pode fazer cura com a água, tomando equilibradamente líquidos, alimentação líquida. Ter consciência que quando você vai usar água, tomar um banho, você está se purificando, está se limpando. O ar, através da respiração do prana, e o éter, através dos espaços. Então, com o equilíbrio dos elementos que o universo oferece e que nós temos no corpo, já você está fazendo uma cura, assim, você já te mantém em equilíbrio, você está se prevenindo de doenças, né? Nem está criando doenças se você tem esse equilíbrio no seu organismo. Com um elemento desses você já pode sim, se curar e se equilibrar. Imagina com o equilíbrio de tudo isso na nossa vida. Ele falando em equilíbrio, como silenciar a mente em um mundo com tanto barulho externo? É um exercício fácil? Essa é a questão. Eu falo até por mim, assim, porque todos os dias eu acredito que todos nós estamos assim... fala segurando um leão à força, assim, para dar conta da vida hoje. É uma correria e é preciso parar um pouco, é preciso sentar, ou deitar, ou respirar. Em algum momento você se voltar para a concentração, para a atenção na sua respiração em si mesmo. E é muito rápido, você atinge esse equilíbrio muito rápido. A questão é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente não consegue
parar de olhar no celular. A hora que você chega em casa do trabalho, você ainda tem que fazer comida, limpar a casa, olhar no celular, ver televisão, sei lá. O ser humano não consegue parar. Nós estamos na era da correria, na era da pressa, na era da informática, na era da informação. Então a gente parece que está correndo cada vez mais atrás do tempo. E depende um pouco muito da disciplina e do aprendizado, né? Exato. Me acontece muito assim, os pacientes falam assim, oh, como é bom ficar deitado aqui com essas agulhas, meia hora, a gente esquece da vida. Não, mas você pode fazer isso em casa também, você pode fazer todo dia, né? Você só não vai ter as agulhas. Mas o que as agulhas estão fazendo? As agulhas estão mobilizando o que está dentro do seu corpo, né? Fala assim, o dono do corpo sabe mobilizar melhor do que a gente. A gente teve que inventar ferramentas para poder mobilizar isso aí, né? Medicamentos, mãos, agulha e várias coisas. O dono deveria ou deve saber mobilizar isso aí melhor do que qualquer outra pessoa, né? Afinal, ele é o dono do corpo, ele é que manda no corpo, né? Então a gente... A agulhinha que me prende aqui, né? Ela que me faz relaxar. Eu não consigo isso sozinho. Sim, né? Quando na verdade a gente tem que ser um pouco mais ativo, né? Da nossa saúde, como o Renan falou, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? É você tomar as rédeas da sua saúde, do seu corpo, né? Sempre foi vendido pra gente a ideia que na melhor das hipóteses, você tinha que ter bastante dinheiro para poder, né, bancar um bom sistema de saúde, cuidar de você, tudo. Não, né, isso está completamente errado. Quer dizer, se você não for o primeiro a cuidar em todo e qualquer momento, ninguém vai cuidar por você, né? Mas isso é um estado avançado, assim, né? São as pessoas que têm essa disciplina, eu acredito que são pessoas que já ou entenderam ou né, têm naturalmente a disciplina ou estão num estágio avançado de autoconhecimento. E as pessoas que não estão, que estão sentindo, que estão se prejudicando, estão se desequilibrando, e essa sensação de desequilíbrio mais tarde vai levar a alguma doença mais grave, vai ser muito mais difícil depois. Então, às vezes, elas precisam realmente buscar essa ajuda, né? Seja através da natureza, através da respiração, da meditação, da contemplação, enfim, do exercício físico, de um momento em que elas possam estar consigo mesma, estar fazendo alguma prática, né, que traga um benefício. Entendi. Nós vamos ter pergunta do internauta, mas antes da Jéssica fazer, deixa eu só te perguntar uma coisa, Lilian. Você me falou que tem que estar evoluído. Será que se as escolas investissem nisso, nos pequenos, já aprender essa respiração, deveria ser algo que deveria estar na grade escolar? Se essas crianças crescessem já aprendendo a respirar, esse controle de se conhecer, seria muito mais fácil na vida adulta, a gente não estaria com tanto estresse, com tanto jovem, como o Dr. Renan disse, vivendo esse momento tumultuado, porque está tão acelerado e não sabe como parar. Uhum. E precisa exatamente ter aquela meia horinha onde algo parece que está aprendendo. Sozinho eu não consigo. Será que se a gente tivesse já voltado para as crianças, isso ajudaria muito? Nossa, com certeza, né? Da mesma forma que essa medicina integrativa está entrando no SUS, o yoga e a meditação está fazendo parte também da educação cada vez mais. Inclusive, a gente está agora em julho e agosto com um curso para professores de yoga para crianças nas escolas. Eu acho que assim, essa prática do yoga e meditação é um trabalho de educação para crianças e para adulto. Certamente, se a gente já tiver isso na base, começar a praticar, né, e perceber esses benefícios, diminuir essa ansiedade. Por exemplo, quando você falou da Ritalina, né, desses trabalhos da homeopatia com o medicamento, se o yoga fosse acrescentado a esse trabalho, acho que zeraria assim a necessidade de, né, ficaria perfeito, completo. Que bacana. Vamos para a pergunta da internet, Jéssica? É uma paciente do Dr. Renan. A Liane Oliveira. Tenho acompanhado alguns médicos através de redes sociais, faço acompanhamento com o Dr. Renan Maria. E ainda bem que a informação está começando a se difundir. Gostaria que eles falassem um pouquinho sobre como as pessoas podem, mesmo não tendo médicos que trabalham com a medicina integrativa ao alcance, se beneficiar desses tratamentos alternativos. Podemos começar sozinhos com as informações que encontramos disponíveis? A Liane, minha paciente, no caso da Liane, que é o exemplo da pergunta, ela é uma pessoa muito bem informada, é uma profissional, tem curso superior. Então, hoje em dia, as informações estão disponíveis. Ela própria sabe muitas coisas por buscar, né, por curiosidade, e então por intuição e tudo mais. Eu acredito que a gente poderia facilitar esse processo, porque tem muita coisa, né, João?
Você encontra de tudo hoje na internet. E nem tudo está colocado de uma maneira equilibrada. Então, é possível, sim, se informar, abrir, sabe, essa porta de compreensão, né? Porque eu percebo que existe uma certa resistência muito forte ainda em relação à medicina tradicional se abrir para essa questão do autoconhecimento do paciente, da educação que ele tem que ter, das escolhas que ele vai fazer, do que ele vai comer, que óleo que ele vai usar, que esses óleos clássicos são todos inflamatórios, canola, soja, milho, girassol, todos ricos em ômega 6, maior parte transgênico, que vão adoecer as pessoas, que vão levar no estado de inflamação subcrônica, crônica, né? Então, hoje é possível a gente saber que as pessoas já estão procurando isso, sabe, que tem isso à disposição. Eu acredito que é possível, em resumo, sim, acessando principalmente o Google, né? É muito interessante, porque aí as pessoas são procuradas, eu sou procurado por pessoas que se entusiasmaram vendo esse tipo de informação, né? E veio para ver como é que era isso de fato, né? Então eu acho assim que o primeiro, o mais importante trabalho do médico é a questão educativa. Se nós não mudarmos o sistema de saúde pública em cima desses conceitos, eu poderia falar, por exemplo, 5 coisas que se toda a população de Rio Preto fizesse, eu não tenho dúvida que eu ia melhorar em 80% a saúde da população inteira. E ao longo do tempo, a gente ia gastar menos com saúde e a gente ia ter qualidade de vida. Agora, é necessário que a gente tenha essa abertura, que a gente tenha esse espaço de comunicação. Porque a gente tem tudo para fazer essa transformação, essa mudança aí de paradigma. Essas bases que nós estamos falando aqui, que a Línia colocou, né, por que não agregar isso na grade curricular, nas crianças que estão pela atividade, os princípios da yoga, os princípios de respiração e tudo mais, né? De se alimentar adequadamente. Por que não? Então, essa medicina que está se formando, que ela é um médico, são vários profissionais, como a Lilian, como os nutricionistas, os fisioterapeutas, né? Eu me incomodo muito com essa questão de colocar o médico. Eu encaro essa briga, que eu sei que muitos colegas não gostam do que eu falo, mas eu falo e assumo. Eu não gosto de colocar o médico como rei da selva. Eu acho assim, nós somos uma equipe muito grande, multidisciplinar. A gente tem que dividir, porque é uma tarefa muito grande. A gente tem que se associar uns com os outros, sabe? Então, eu luto para que isso aconteça. E eu acredito muito que a informação, como a Ariane colocou, é o primeiro passo. Eu costumo dizer sempre que a maior parte dos problemas de saúde não são de saúde, são de educação. Isso. Porque mesmo pessoas bem educadas, pessoas de formação universitária, por exemplo, às vezes são bastante ignorantes quanto à saúde, quanto à prevenção, quanto à manutenção da sua saúde, quanto aos seus hábitos, né? Então, realmente, se você tivesse uma educação de qualidade que começasse lá embaixo mesmo, com as práticas, com as crianças, né? Você resolveria muitas das coisas. As cantinas nas escolas poderiam mudar. Nossa, pelo amor de Deus, é verdade. Critica-se muito, por exemplo, os erros médicos, as coisas. Quer dizer, isso diminuiria a partir do momento que as pessoas, né? Por exemplo, a gente vê muitas vezes assim, a pessoa vem reclamar, fala assim, não, porque o médico errou na minha cirurgia. Aí você vai ver uma cirurgia meio desnecessária, que muitas vezes até o próprio paciente contribuiu também, porque as pessoas têm uma visão mágica, acham que eles vão fazer uma cirurgia e vai resolver o problema. Então, às vezes também, né? Não estou tentando ser corporativo, mas às vezes as pessoas forçam os médicos a tomarem atitudes. É mais cômodo, né, João? Drásticas. Sim. É mais cômodo alguém fazer uma cirurgia nela do que ela mudar a atitude dela, o comportamento dela, entendeu? Sim. É verdade. E a medicina está caminhando, porque o João falou, nos Estados Unidos, e está entrando no Brasil, para a questão da judicialização. Então isso começa a afetar muito a relação médico-paciente, que começa a ter uma relação de desconfiança. Isso não é bom. Sabe? Isso não é bom, porque a medicina tem ficado agressiva. A quarta principal causa de morte nos Estados Unidos é medicamentos, efeitos adversos de medicamentos. Os medicamentos são muito agressivos, certo? E, infelizmente, o domínio que a classe, que a indústria farmacêutica detém sobre o médico, ainda é possível você ver pessoas tomando paracetamol, que eu sou um que já briga há muito tempo com isso, você não sabe, né? Hoje, o paracetamol é a principal causa de morte por suicídio na Inglaterra, não é por acaso. É hiperhepatotóxico, né? E, no entanto, ele é dado à vontade aqui no Brasil. Talvez, na minha opinião, a principal causa de morte por dengue hemorrágica é estar com dengue e tomar paracetamol, certo? E outros que se tratam, por exemplo, distúrbios de metabolismo de colesterol. Você vê tanta gente tomando estatina. Estatina tem muita coisa que já ligou o alarme do sinal vermelho. Estatina causa lesão mitocondrial, João, que induz infarto.
Tá? Então ela faz um corte no colesterol agressivo. As pessoas com colesterol baixo, elas entram no grupo de risco de câncer e de depressão. Certo? Então a questão não é fazer esse tipo de coisa. Já tem médico doido norte-americano achando que seria bom colocar estatina no leite em pó, nas fórmulas de leite, porque os bebês estão gordos. Gente, a alimentação está errada, sabe? Está tudo errado, né? Então tem que começar a corrigir o que tem que ser corrigido e não ficar dependendo de atitudes medicamentosas que vão mais matar pessoas do que outra coisa. Omeprazol, outra coisa. Omeprazol, eu fico abismado. Olha, os trabalhos mostram assim, ó, 6 meses contínuos de omeprazol, você entrou no grupo de risco de câncer de estômago. Tem pessoas tomando omeprazol há anos. 10, 15 anos. E não são orientados de mudar a alimentação, mudar a cabeça, fazer uma prática para relaxar, tomar um chazinho de espinheira santa, João. Espinheira santa, gente, dá de 50 a 0 em omeprazol, gente. Não faz mal nenhum. Aliás, uma das maiores indignações minhas é a respeito da espinheira santa, né? A espinheira santa é até símbolo de alguns grupos de estudo de fitoterapia no Brasil. É uma planta, não só uma planta, é um extrato, um medicamento já feito, né? Já distribuído teoricamente no SUS. Ele faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, quer dizer, todo e qualquer hospital e unidade de saúde deveria ter a espinheira santa no Brasil. E infelizmente a maior parte dos gastros nem conhece, né? Não conhece os trabalhos, as pesquisas que demonstraram que ele tem efeito semelhante ao omeprazol, que é melhor do que a ranitidina, cimetidina, que eram os remédios que se usavam no passado, né? Para mim essa é uma das coisas que mais me indigna. Isso é um exemplo que a gente está dando, um exemplo, sabe? Então é isso, a gente tem que voltar, João, a um mundo mais normal, porque as coisas vão sendo colocadas de uma maneira muito artificial e a gente vai aceitando como se fossem naturais. Porque igual, fácil, por exemplo, né? entrar no supermercado. Se fosse regra, né? Que quando a gente começa a se educar em termos do que é um alimento verdadeiro, certo? A gente entra no supermercado, a gente fica espantado, João. Você anda assim, fileiras e fileiras, você só encontra comida vazia, sabe? Só comida processada com como é que aditivos para fazer um monte de coisa, né? Você não encontra comidas de verdade que vão te beneficiar, né? Então a pessoa vai lá e pega um óleo de soja ou um óleo de milho como se fosse natural. Não é natural. Hoje a gente sabe que esses óleos foram colocados no pós-guerra, eles eram usados para máquinas e motores. Tiveram que fazer um trabalho para tirar a banha de porco, que é o que o povo norte-americano usava. Nos primeiros 10 anos que fizeram isso, a incidência de morte por infarto, ela multiplicou por 10, certo? E continua usando esses óleos transgênicos, agressivos, inflamatórios. E a pessoa chegou num ponto hoje que ela não ligou mais uma coisa com a outra. Já são mais de 50 anos. Ela vai no supermercado e pega um óleo de soja e põe lá no carrinho dela como se fosse uma coisa normal. Ela está se matando. E isso é um exemplo. Tem muitos outros. Certo? Como diria o Hipócrates, né? Seja o seu alimento, o seu medicamento. Concorda, João? Concorda? Porque aí sim, hora que gente, é igual o peixe, a gente morre pela boca. Sabe? E grande parte do que causa doença hoje está ligada com a alimentação incorreta. Ela falou das cantinas, concordo com ela. É um absurdo uma cantina vender um refrigerante que é uma bomba atômica de açúcar, que vai estourar o metabolismo de colesterol, triglicérides, causar obesidade, diabetes tipo 2. E muito mais. Os pais deveriam começar a pedir isso, né? Fazer um trabalho. Mesmo os pais. E suco também, Lilian. Sucos. Hoje a frutose, a verdadeira vilã chama-se frutose. A frutose, nós não temos receptor de frutose no pâncreas. Você sabe disso, né, João? Então o que acontece? Acontece que a frutose, ela é uma das principais causas de obesidade. Então, mas o suco é sem adição de açúcar, não interessa. Nós fomos feitos para comer a fruta com a fibra. Nós não fomos feitos para encher a cara de suco. O suco natural também faz mal. Tem que ser ingerido com muito controle, com comedimento e raramente. Sabe, mas a indústria de alimentos, né, ela é casada com a indústria farmacêutica. As duas acabam matando as pessoas, João. Uma oferece a cura. Mas as pessoas querem praticidade, né? E o suquinho já tá ali na embalagem, já tá tudo, a comida já tá tudo. Só que ela falou ali, a Lilian falou, tem que tomar água. Ó, nós estamos perto de um templo sagrado que chama-se Ibirá, água de Ibirá. Se Ibirá fosse na Europa, gente, ia ter aqueles caras de joelho. E aqueles não dá nem bola. Uma água que tem pH 10. Isso é um remédio, isso é uma bênção de Deus. A gente tem que encher a cara de água de Ibirá, gente. Sabe, isso é um remédio. E tá aqui do lado e ninguém liga. Certo? É verdade. Tem mais perguntas? Não, por enquanto não. Doutor Renan, nós falamos muito de criança, de como que isso pode ser inserido na vida, né? A homeopatia, se eu começar a usar em criança, ela tem um efeito maior, se ela for, como a Lília usa
desde de que se entende por gente, ou em qualquer fase da vida ela vai fazer um efeito? Bom, ela faz efeito, Juliana, em qualquer fase da vida. Se ela começar desde um bebezinho, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que essa pessoa, ela vai ter o sistema vital dela mais sensível, ela vai responder melhor. E ela vai ter um nível de saúde superior à média, entendeu? De fato. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em conta, que eu sempre observo, que nós estamos num ambiente totalmente destruído, certo? Uma coisa que tem me chamado muita atenção, João, é que a umidade do ar hoje, sempre baixíssima, não passa do 20 a 30, o mínimo é 50, como era 30 anos atrás. Ela bloqueia totalmente o trato respiratório superior das crianças e dos adultos também. Então essas crianças que não saram, que colocam a culpa na escolinha, que não é culpa da escolinha, é culpa do ar seco. Tanto faz ficar em casa e secar, vai dando o mesmo resultado, certo? Elas estão adoecendo porque a imunidade está bloqueada, desde que nascem, certo? Então, eu percebo que o médico não está atento a isso. Ele não corrige isso. É simples corrigir. O meu paciente de homeopatia, se não fizer essa parte de bloquear os transtornos relacionados com umidade baixa, que bloqueia o sistema imunológico, eu nem dou homeopatia, porque a homeopatia não vai funcionar. A alopatia não vai funcionar. Nada vai funcionar. Certo? Então, a gente tem que entender que nós não estamos assim, num lugar assim, separado do mundo. Nós estamos num planeta destruído, que por 50 anos, mesmo chovendo, continua seco. Porque o que nós degradamos de mata, queimamos, destruímos, sabe, poluição, destruição de camadas de ozônio, nós temos que ter essa consciência, que nós estamos cercados de um monte de fatores agressivos, alimentares, a água contaminada. Então, a gente tem que acordar para isso. Então, a homeopatia funciona maravilhosamente, como você colocou no começo. Mas eu percebo muitas crianças que se tratam com outros homeopatas. Eu já fiz tudo isso, eu olho, está tudo certinho. Por que ela continua adoecendo? Porque ela seca a parte respiratória 24 horas por dia, então ela vai ter secreção o tempo todo, ela vai ter infecçõezinhas uma atrás da outra, não vai sarar com nada. Certo? Então é um detalhezinho que eu chamo, porque a gente tem que fazer essa conexão, né? De onde que nós estamos. Então hoje nós estamos num mundo perigoso, em termos de desequilíbrio. E a gente tem que estar atento e fazer essas adaptações enquanto é possível fazer. É possível a gente tomar essas providências, certo? Vamos voltar um pouquinho para a meditação. Lilian, qual a regularidade indicada de meditação para que ela realmente tenha condições de atuar positivamente na saúde das pessoas? Eu acho que é todo dia, assim, meditação, nem que for um pouquinho, né, que for por pouco tempo. Eu acho que é porque é uma purificação da mente, é uma purificação da mente, da consciência. Então, assim, é como escovar o dente, como comer, como tomar banho. Em algum momento do dia, você escolhe os momentos assim que é possível para você dar uma pequena parada. Por exemplo, assim, a hora que eu entro no carro, eu escolho esse momento assim, com toda certeza que todos os dias eu faço. A hora que eu entro no carro, antes de ligar o carro, de sair, dou uma parada, dou uma acalmada, né? Não que isso seja uma meditação ainda, mas é um hábito que você pelo menos vai fortalecendo e vendo a importância que é essa paradinha. Você não sai com o carro assim, que nem uma louca, já acelerando por aí. E depois tem os outros momentos no dia. Por exemplo, eu não entro na minha aula, antes de começar o meu trabalho, eu paro por meia hora, fico quietinha, sento, para que eu não vou interagir com o meu aluno ou com o meu paciente, né, com todos os meus desequilíbrios normais do dia, afetada da forma que está o dia. Então eu me blindo com relação a isso, eu me organizo, me reequilibro para poder lidar com o outro. Eu acho que todos os dias um pouquinho não faz mal para ninguém, só faz bem. Agora, cientificamente é dito que, pelo menos dentro da organização que eu sou iniciada de meditação, pelo menos 2 vezes por dia, meia hora, 2 vezes por dia. Seria perfeito, assim, para uma transformação muito grande no ser humano. Acho que nós já estamos chegando ao fim, mas chegou uma pergunta aqui de mais um internauta, do Alan Carvalho. Faço acupuntura como meu enfermeiro, um profissional excelente, e recentemente, através de uma busca na internet, descobri a auriculoterapia. Essa prática tem benefícios diferentes da acupuntura sistêmica? Essa prática é oferecida pelo SUS? A auriculoterapia, vamos dizer assim, é uma parte da acupuntura, né? Se a gente fosse querer ser resumista com a acupuntura, a gente diria assim, que a acupuntura é uma atividade onde você provoca um estímulo no sistema nervoso em qualquer parte do corpo. Então, na Coreia, eles têm um sistema de trabalhar só nas mãos. Tá?
A auriculoterapia foi uma parte da acupuntura que foi desenvolvida nos anos 50 por um acupunturista francês, né? Então a orelha é uma região super inervada, a orelha deve ter uns 6 nervos, pelo menos, né? Inclusive alguns faciais, como o trigêmeo, como o nervo facial, né? Como o nervo vago, que é um nervo que regula todos os órgãos internos, da boca até o ânus, né? Quer dizer, então, através da orelha, você pode acessar, teoricamente, nervos que vão em várias partes do corpo, né? Além disso, a orelha é muito superficial, esses nervos estão muito superficializados, né? Você pode estimulá-los com uma sementezinha, por exemplo, né? Mas na minha experiência, eu acho que ela sozinha deixa um pouco a desejar. Ela faz parte de um tratamento geral com a acupuntura também. A gente tem tido uma experiência com as crianças que têm leucemia no hospital de base para tratar os efeitos da quimioterapia. E a gente sempre usava agulha, né? Embora a agulha não doa quase nada e a gente tenha tido bastante sucesso, às vezes com 2, 3, 4 agulhas a gente conseguia reverter esses problemas. As crianças têm muita dor abdominal, muita dor nas pernas por causa dos remédios da quimioterapia, né? E a gente começou a testar as sementes, porque mesmo com poucas agulhas, muitas dessas crianças são traumatizadas, meses, anos de tratamento, né, com medicamentos endovenosos, né, e a gente começou a trabalhar com a auriculoterapia e temos visto bons resultados, né? Mas no geral, eu acho que assim, ela é um coadjuvante da acupuntura, né? Então deveria ser feito as duas coisas. Respondido. Posso compor? Claro, fica à vontade, Lívia. Assim, a gente está falando de meditação aqui, mas é a mesma questão da auriculoterapia. Queria também esclarecer que a meditação por si só, sozinha, também é um pedacinho do yoga. A meditação, ela está dentro dos 8 passos do yoga, né? O yoga é um sistema apresentado por Patanjali, que também foi médico, bailarino, matemático, xamã, e compilou assim e trouxe para a gente esse sistema que a gente hoje usa em sala de aula, que se chama yoga. E, então, esse yoga que a gente utiliza hoje, ele tem 8 passos, e a meditação é o 7º passo do yoga. Não adianta muito a pessoa querer só fazer meditação, tentar fazer meditação, se ela não tem um treinamento de respiração, um treinamento corporal, um treinamento postural, uma flexibilidade, uma capacidade de sentar, de se organizar na sua estrutura de alinhamento. Não vai acontecer, o prana não vai circular, né? Uma pessoa vai ficar brigando ali com ela mesma. Então é isso, é só uma parte, funciona, é bom, mas o yoga, ele é completo, ele é uma coisa muito mais completa, que tem a potencialidade de atingir o ser humano em todas as suas instâncias, do corpo físico ao corpo energético, depois ao corpo emocional, ao corpo intelectual e à camada espiritual. Aí, né, você consegue, às vezes a pessoa até associa muito a meditação com uma questão mais espiritual, mas é algo totalmente prático, científico. Meditação significa colocar as ondas mentais do ser humano equilibradas, a pessoa sair dos turbilhões do pensamento, né, quase que zerar as ondas mentais. Então ele entra num estado de tranquilidade, de calma. Aí sim ele pode acessar a espiritualidade, compreender que quem ele é, né, que ele não, assim, a questão do ser e estar do ser humano, né? O estar é provisório, né? Ora nós estamos doentes, ora nós estamos saudáveis, ora é dia, ora é noite, ora eu sou jovem, ora eu sou velho. Isso é o estar. Mas o yoga e a meditação tem a ver com trazer o ser humano para a questão do ser. A espiritualidade está ligada com a questão do ser e a materialidade está ligada com a questão do estar. Então, assim, eu gosto de colocar a meditação dentro do yoga, para a pessoa entender que faz parte do yoga. Que é muito maior. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar o programa. Nós estamos há quase 1 hora de programa, acho que tem muito assunto ainda, renderia uma tarde toda, que esse assunto é extremamente agradável, de tanto conhecimento
tanto para nós quanto para o nosso internauta. Eu gostaria de agradecer vocês três por terem vindo até aqui. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final ao nosso internauta dentro desse assunto? Quer falar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu gostaria. Então vai, Lilian. Sim, que eu me sinto muito honrada de estar na presença de vocês, estar falando nesse assunto. Acho que esse tipo de programa é maravilhoso, assim, né? Parabéns, assim, por trazer, assim, para o público as informações, assim, que a gente sabe, não está ligada nisso, mas muita gente não sabe. Então, tudo que foi falado aqui, assim, eu sou muito grata, né? Eu concordo com a Lilian. Acho que deveria ser mais frequente esse bate-papo e que os internautas trouxessem questões práticas. A gente pincelou algumas coisas, né? Falamos um pouquinho como é que é a maneira correta de se alimentar, que tipo de óleo, tem outros aprofundamentos. Tem muito assunto. Tem muito assunto. Então eu acho também que seria interessante esse modelo que vocês estão fazendo e colocar com mais frequência e que os internautas trouxessem questões do dia a dia, questões práticas mesmo. Seria muito interessante. Colocar os assuntos que eles estão na dúvida, né? Isso, legal. Bacana. Eu também queria agradecer, né? Eu acho que realmente a gente iria a tarde inteira. Né? E quero aproveitar então para fazer um jabá aqui, né? A gente tem a Liga de Medicina Integrativa, que é feita pelos alunos da Faculdade de Medicina, do qual eu sou só coordenador, né? E a gente sempre faz um simpósio sobre medicina integrativa todo ano. Esse ano vai ser um sobre alimentação, exclusivamente. Então a gente vai convidar vários profissionais, né, que trabalham com alimentação. Vai ser no dia 14 de setembro, à noite, né, lá na Faculdade de Medicina. Então eu gostaria que o Diário pudesse dar uma oportunidade para a gente na época, mas aqui já de antemão eu convido todos os internautas, né, porque é um assunto para a população como um todo. Não, bacana. Vamos trazer o assunto de volta, então, próximo a essa época. Mais uma vez, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer você também, internauta, que esteve aqui à tarde conosco. Agradecer os nossos três convidados. E é isso. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!